Esta terra tem dono. Essa famosa e célebre frase é de Cepé Tiaraju, que foi o líder guerreiro Guarani na luta contra os ataques militares dos espanhóis e portugueses na região dos 7 povos das Missões, no Rio Grande do Sul. Ele liderou a luta de resistência na chamada Guerra Guaranítica, e a data de sua morte, 7 de fevereiro de 1756, foi criado em 2008 o Dia Nacional de Lutas dos Povos Indígenas, no governo Lula. O Dia Nacional de Lutas dos Povos Indígenas é uma forma de você favorecer o debate, as importantes pautas das lutas dos povos originários do Brasil. Uma forma de incentivar o debate sobre os nossos povos originários. E eu sou o Eduardo Coelho, professor de História, diretor do CEP, Sindicato Estadual dos Profissionais de Educação do Rio de Janeiro, e em janeiro de 2019, andarilhando por nosso país, eu fui até a região dos 7 povos das Missões. Eu me encontrava em Curitiba, na Vigília Lula Livre, e viajei 8 horas e meia até Porto Alegre. De Porto Alegre, mais 8 horas e meia até São Borja, na fronteira com a Argentina. De São Borja, mais 2 horas e meia até chegar em São Miguel das Missões, aonde se encontram as importantíssimas, famosas e valorosas ruínas de São Miguel das Missões. Essas ruínas de São Miguel das Missões é exatamente o palco, o cenário aonde Cepé Tiaraju liderou o povo guarani na luta contra a opressão dos espanhóis e dos portugueses. Aqui, nesse prédio, funcionava o Museu do Índio. O Museu do Índio funcionou aqui entre 1953 e 1977. O Museu do Índio, que foi criado pelo antropólogo Darcy Ribeiro no governo do presidente Getúlio Vargas. Na minha infância, era muito comum o meu pai me trazer no Museu do Índio para eu me ambientar e conhecer alguns aspectos sobre a cultura dos povos indígenas. Em 2006, esse prédio começou a ser ocupado por vários indígenas de diversas etnias. Era o início da formação da aldeia Maracanã. Algum tempo depois, o governo do estado pretendia demolir esse prédio, que foi construído em 1862, alegando que era para facilitar a saída dos torcedores do Maracanã, do estádio do Maracanã. É claro que essa ideia de demolição do prédio, ela teve uma péssima repercussão na sociedade, foi muito criticada, foi muito contestada e houve muita resistência e muita luta. Na queda de braço entre os indígenas e o governo do estado do Rio de Janeiro, o ex-governador Sérgio Cabral Filho deu uma declaração dizendo que aqui nesse território, nesse terreno, a comunidade, dizer que a comunidade que se encontrava aqui era uma aldeia indígena, que isso era um deboche. O resultado dessa queda de braço entre os indígenas e o governo do estado é que o prédio continua de pé e o ex-governador Sérgio Cabral Filho, ele amargou na cadeia, preso 6 anos e 1 mês. E lembrando que o Sérgio Cabral Filho entrou para a história como um dos políticos mais corruptos da história do Brasil. Mas fiquem espertos, atentos e fortes, pois Sérgio Cabral Filho prepara o seu retorno à política eleitoral e partidária. E a luta dos povos indígenas não parou, pelo contrário, ela continuou, avançou, cresceu. E em 2023, pela primeira vez na história, assumia, junto com o presidente Lula, a Sônia Guajajara, formada em letras e enfermagem.
Em 2022, a Sônia Guajajara, ela foi considerada entre as 100 pessoas mais influentes do mundo pela revista norte-americana Time. Em 2023, a Sônia Guajajara, ela foi apontada como uma das 100 mulheres mais inspiradoras do mundo pela BBC. Portanto, viva Sepete Araju e viva o Dia Nacional de Lutas dos Povos Indígenas!